Você não precisa decorar uma tabela gigante de declinações para começar a falar alemão. Gramática é ponte, não é prisão. E quando você está começando, é bom você ter uma ideia das declinações. Mas se você começar com um estudo de gramática aprofundado, isso pode te travar. Cuidado! Hoje eu vou te contar a minha história quando eu aprendi alemão e vou mostrar para você um jeito mais simples de aprender que vai fazer você se interessar muito mais e aprender com mais leveza. Para quem é esse vídeo? É para você que está querendo começar a aprender alemão, é para você que já mora na Alemanha, é para você que tem um plano de chegar lá para trabalhar ou para morar, é para você que está acompanhando a sua família que trabalha na Alemanha, ou também é para você que tem aquele plano incrível de transformar a sua vida através do aprendizado alemão. Porque aprender alemão pode ser aquele ingrediente que faltava para você finalmente transformar a sua vida e chegar a um trabalho bem remunerado, ganhar em euros, ter uma possibilidade de transformar não só a sua vida material, mas principalmente o seu jeito de pensar. Vem comigo que eu te mostro como. Quando comecei a aprender alemão, todas essas declinações, elas vinham na minha cabeça como se fossem um obstáculo para falar. Cada frase que eu começava a falar, eu começava a perguntar: é der, é den, é die, é das. Eu percebi que naquele momento que eu estava começando a aprender alemão, aquele aprendizado de gramática, daquela maneira como estava sendo feito, com exercícios para preencher as lacunas, não era o melhor para mim, porque na hora que eu ia falar, eu travava. Diz aqui para mim se isso também acontece com você. A partir daí eu comecei a aprender alemão com frases, repetindo as frases num sentido, cada frase fazendo um sentido. Porque se eu repetia só aquele termo com aquela declinação, a declinação em si não quer dizer nada, ela faz parte de uma frase. E quando eu comecei a treinar em frases, o meu resultado melhorou. E pode acontecer com você. O que eu percebi que a gramática não é uma prisão, ela é uma ponte. Então, esse entendimento da gramática, ele é muito esclarecedor, mas ele não pode ser o ponto, foco inicial quando você está aprendendo, porque senão você para, você fica engasgado na hora de falar. Isso aconteceu comigo. Por causa disso, eu trouxe para você um jeito mais fácil de entender e de praticar as declinações. Nesse vídeo, você vai saber quais são as declinações, como elas funcionam e você vai ter exemplos de cada uma em frases para você repetir. E eu vou te mostrar direitinho como pronunciar essas frases para você se sentir mais à vontade e poder também fazer as suas próprias frases utilizando essas declinações. A tabela das declinações você com certeza já viu em vários lugares. Se você ainda não viu, eu vou colocar para você aqui na descrição. O mais importante é você saber que nós temos o gênero masculino com artigo no nominativo der, o gênero feminino com artigo no nominativo die e o artigo neutro no nominativo das. Mas, professora Manuela, o que quer dizer nominativo? O nome já diz, é o nome, é quem faz a ação, é o sujeito da frase, né? Então, se por exemplo você diz Der Mann joggt, o homem corre. Quem que corre? É o homem. Quem faz a ação? É o nominativo. Nesse caso, der Mann é masculino, é o homem. Pode ser também uma mulher. Die Frau joggt, a mulher corre. Oder das Kind joggt, ou a criança corre. Nesse caso, é um verbo que não precisa de complemento, então é um verbo intransitivo. E isso também existe em português, não é? Mas aqui nós vemos o nominativo nos três gêneros em alemão: der, masculino, die, feminino, e das, que é o neutro. Mas e agora, professora, quais são as outras declinações? As próximas declinações são essas aqui:
Tem o acusativo, que é o que sofre a ação. Em português, é um pouco parecido com o objeto. Quem é que sofre? Você pode falar, por exemplo, Die Frau kauft eine Tasche. O que que ela compra? O que que a mulher compra? Eine Tasche. O objeto direto, digamos assim, tem uma preposição. É um pouquinho diferente em alemão, mas a gente usa essa comparação do objeto direto e do indireto para simplificar um pouquinho. No objeto direto seria o acusativo, mais ou menos isso. E o objeto indireto seria o dativo em alemão. Mas o dativo, além de ser o objeto indireto, né? Você vai dar um presente para quem, né? Ich gebe meiner Tochter ein Buch. Eu dou o que para minha filha? Um livro, ein Buch. Objeto direto, ein Buch. Para quem? Para minha filha. Para minha filha, o objeto indireto é o dativo. Mas isso também pode ter algumas nuances. Tem verbos que são diferentes. Por exemplo, pergunto para você em português, né? Um objeto indireto. Você precisa da preposição para. Eu pergunto para você alguma coisa. Mas em alemão é um verbo que usa acusativo. Seria um objeto direto, digamos, né? Não é, quer dizer que essa comparação não é perfeita, né? Tem exceções e a gente estuda as exceções. Ich frage dich etwas. E qual que é a última das 4 declinações em alemão? É o genitivo. É de quem é, a quem pertence alguma coisa. Das Auto meines Bruders. É o carro do meu irmão. Oder die Tasche meiner Schwester. É a bolsa da minha irmã. Então, a gente tem essas declinações para você dizer o que cada elemento na frase quer dizer em relação aos outros elementos. E o que quer dizer declinação? O que é uma declinação? Se você procurar no Google, você vai ver que declinação é um declive, né? Os planetas têm declinações, eles não ficam assim no polo, eles se viram. As palavras, elas também se viram, se declinam um pouquinho em relação às outras para encontrarem o seu lugar na frase, a sua função. Por quê, gente? Porque o alemão é uma língua de engenheiros e eles gostam de posicionar cada elemento na frase para tudo ficar muito mais fácil. Vamos começar com alguns exemplos? Olha aqui, o primeiro exemplo. Die Frau schenkt ihrem Kind das Buch ihres Bruders. Aqui nós temos os 4 casos. Die Frau, quem que faz a ação? Quem que dá de presente para a criança um livro do irmão? Quem que dá é a mulher. Die Frau, a mulher dá de presente. Die Frau schenkt ihrem Kind. Para quem ela dá esse presente? Para o filho dela. Die Frau schenkt ihrem Kind. O que? Das Buch, acusativo, das Buch, não muda. Ihres Bruders, masculino, genitivo, es também na palavra. E o feminino nominativo é die. Die Frau schenkt wem. Ela dá para quem alguma coisa? Para o filho dela. Filho dela é das, não é? Das Kind, ihrem Kind. Para o filho dela. E aqui nós temos ihr, né? Nós podemos também dizer die Frau schenkt dem Kind das Buch ihres Bruders. Aqui nós temos essa tabelinha. Se você quer utilizar o genitivo no feminino, vai ser der Kollegen. Se você quer usar o genitivo no masculino ou no neutro, vai ser des Bruders ou des Kindes. É uma dificuldade para os brasileiros? É, porque nós não temos esse tipo de declinação na nossa língua. E isso é natural que seja uma dificuldade para nós, já que nós não estamos habituados com isso, não é verdade? Mas você não precisa se angustiar com isso. Tem vários alunos meus que chegam angustiados porque não conseguem declinar na hora de falar. Quando você vai falar, mesmo que as declinações não saiam certinhas no começo, você precisa começar a se comunicar para você aos pouquinhos ir melhorando a sua
comunicação. O que aconteceu comigo quando eu comecei a aprender alemão é que eu queria abrir a boca para falar as declarações certas. E eu sei que eu não sou a única, tem muitas pessoas que aprendem uma língua, que aprendem o alemão e querem falar já tudo certinho. Uma dica que eu posso te dar, que eu aprendi com as professoras da universidade, é falar bem devagarzinho. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Mann? Wie geht's deiner Tochter? Wie geht's deinem Kind? Né? Quando a gente pergunta como vai você, nós estamos perguntando como vai para você, como vai a vida para você. Isso aí é um dativo, né? Como vai você em alemão é dativo. E é um ótimo exemplo de como você pode trabalhar o dativo no feminino, no masculino e no plural. Wie geht's deiner Freundin? Wie geht's deiner Frau? Wie geht's deiner Tochter? Esses são exemplos de dativo feminino. Exemplos de dativo neutro. Wie geht's deinem Kind? Wie geht's deinem Baby? Né? E agora o masculino. Wie geht's deinem Mann? Wie geht's deinem Sohn? Ninguém fala deinem Sohn, né? Wie geht's deinem Sohn? Wie geht's deinem Mann? Né? Tudo isso você vai aprender aos poucos. Uma boa coisa para você já fazer desde agora é repetir comigo. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Tochter? Wie geht's deiner Frau? Wie geht's deiner Tante? Presta atenção, esse T, ele é um pouquinho mais comprido, o arzinho ele passa pelos dentes e ele demora um pouquinho mais do que o T no português. Wie geht's deine Tante? E aqui, masculino. Wie geht's deinem Freund? Wie geht's deinem Onkel? Mais dois exemplos aqui para você entender e repetir. Ich spreche mit dem Lehrer meiner Tochter. Ich spreche mit dem Lehrer meiner Tochter. Ich, nominativ, spreche mit wem? Mit wem spreche ich? Eu falo com quem? Aqui também você está vendo que com quem é uma preposição. Então, é um objeto indireto. Com quem que eu falo? Dativo. Ich spreche mit dem Lehrer meiner Tochter. Eu falo com o professor. Professor de quem? Aí vamos ter um genitivo. Porque quando fala de pertencimento, de ser de alguém, em geral é o genitivo. Ich spreche mit dem Lehrer meiner Tochter. Estou falando com o professor da minha filha. Mais um último exemplo. Wir sehen am Abend den Film mit den Freunden unseres Nachbarn. Wir sehen am Abend den Film mit den Freunden unseres Nachbarn. Quem? Wir. Com quem? Mit den Freunden. Né? Com os amigos. De quem? Do vizinho. Wir sehen am Abend den Film mit den Freunden unseres Nachbarn. Você sabe que esse nós vemos pode ser também nós estamos vendo, né? Então, treine. Essas finalizações, que são as declinações, não vão sair de uma hora para outra corretas, sabe? Não faz parte da nossa visão linguística. Isso precisa de muito exercício. Então, repita e repita. Vou dar um exercício aqui para você me dizer qual que é a declinação de um dos elementos dessa frase. Por exemplo, der Hund gehört dem Mann, der neben dem Haus wohnt. O que quer dizer esse aqui? Dem Mann é acusativo, é dativo, é genitivo ou é nominativo? Então, gostou do exercício? Se você está gostando desse vídeo, deixa já o seu like. Inscreva-se no canal para você não perder nenhum desses conteúdos que a gente posta toda semana aqui para você. Você viu como cada um desses elementos tem uma função na frase e é a terminação deles que mostra essa função. Com o treino, tudo fica muito mais fácil. Então, volte o vídeo, repita, vá repetindo. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, porque eu tenho o maior prazer em responder todas as suas perguntas aqui. Para quem não me conhece, eu sou Manuela Vasconcelos, musicista, analista internacional e também
especialista em línguas em contexto. Eu trago para você toda a minha experiência praticando, ensinando idiomas em viagens e também nas escolas mais diferentes. E para mim, como eu sempre tive uma trajetória muito flexível, eu aprendi várias línguas de maneiras diferentes, com vários métodos. E como eu sei quais métodos funcionam mais rápido, eu trouxe para você um método exclusivo e pessoal, autoral, que é o Alemão em Forma de Arte. Se você quer saber mais sobre ele, clique no link da descrição e aprenda alemão de uma forma bem mais sistemática, rápida e leve. Se essa explicação te ajudou, dá uma olhadinha nos vídeos sugeridos. Aqui no canal você tem explicações bem alternativas à gramática. Eu mostro o que tem de mais interessante na cultura alemã e te ensino a gramática em contexto. E você vai ver que é uma maneira bem mais interessante de aprender alemão.